Bom dia, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Começo esta intervenção agradecendo as palavras da Sra. Ministra e dizer-lhe que temos assistido, de facto, nas últimas 2 semanas, alguns governantes deste país e alguns autarcas a terem atitudes que eu classifico de desleais, no mínimo, para com a Sra. Ministra e que... Porque a crítica, e vindo do maior partido da oposição, como é o nosso caso, a crítica faz parte da vida política, sobretudo para quem exerce funções como a da Sra. Ministra. Mas a crítica deve ser acompanhada de soluções e não a crítica pela crítica e, portanto, a Sra. Ministra está a gerir um dos ministérios mais complexos do Governo, num período, eu diria que perante a maior emergência de saúde pública do último século e, portanto, a título pessoal, mas também em nome do Partido Social Democrata, manifestar a nossa solidariedade pelo trabalho que está a desempenhar neste momento difícil. E, de facto, este deveria ser um momento de balanço. Queríamos que assim fosse, mas infelizmente não é o caso. Ao contrário de outros países europeus, estamos a lidar com uma crise Perdão? Basta olhar para os números, Srs. Deputados, e, portanto, nós somos o segundo país com o maior número de novos casos. Mas, neste momento, ainda não podemos fazer o balanço, e a Sra. Diretora-Geral da Saúde, de facto, no dia 6 de junho, dizia que estávamos à beira de controlar a situação, mas, infelizmente, não é o caso. E, desde janeiro, a Sra. Ministra disse, com toda a razão, que estamos a lidar com enormes incertezas, quando em janeiro foi dito que provavelmente esta situação não chegaria aos portugueses. Quando o PSD, aliás, pediu o plano de contingência, nós acabamos por verificar a situação em que estamos. E temos, de facto, uma epidemia ativa na região de Lisboa, no momento em que estamos na 8ª semana de desconfinamento, e o Dr. Rui Portugal, o chefe do plano de intervenção na região, diz que temos mais de 100 casos por dia, 100 cadeias de transmissão identificadas. E, de facto, os profissionais de saúde, como a Sra. Ministra disse bem, têm que ser reconhecidos nesta missão, porque também têm que manter o nível de motivação para os meses que aí vêm, particularmente o próximo inverno, e, portanto, hoje à tarde, de facto, vão decorrer as votações sobre a proposta do PSD dos prémios para os profissionais de saúde, e estamos certos que irá haver uma maioria alargada para garantir essa resposta. E contamos também com o Partido Socialista nesse campo. E o Governo, de facto, deixou, que é a sua legítima opção, de ouvir os partidos políticos nas reuniões que havia na preparação das várias fases de desconfinamento, desde o início de maio, mas nós, PSD, mantemos o absoluto espírito de colaboração, estamos unidos contra um inimigo comum. E, portanto, não deixarei perguntas, creio que é pouco útil nesta fase entrarmos em quesílias político-partidárias, porque estamos, de facto, em plena crise. Mas vou deixar algumas recomendações em nome do PSD e a Sra. Ministra acolherá como entender. Nós temos que identificar, isolar e controlar as entradas do nosso país. Identificar passa por garantir que as pessoas sejam infectadas, sejam os suspeitos, portanto, os contactos secundários, são contactados em 24 horas. Temos relatos de pessoas que são só contactadas depois do teste positivo, 9 dias depois, 10 dias depois. Sem que resolvermos este problema de base, não vamos conseguir controlar. A aplicação móvel que foi anunciada ainda não foi integrada. Na maioria dos países europeus já há aplicações móveis em funcionamento. Temos que, de facto, resolver e temos que testar mais. Com um caso positivo a cada 30 testes, nós percebemos que temos uma situação que exige mais testes a serem realizados no país e, em particular, nesta região. Temos que isolar. O isolar passa por não recomendar o isolamento, é obrigar ao confinamento. E aí temos que garantir meios legais às forças de segurança, à Polícia de Segurança Pública e à GNR, para aqueles que são infectados e suspeitos a serem isolados de imediato. Se não o fizermos, a economia não pode continuar a funcionar como está. E, portanto, é um pequeno sacrifício de 14 dias a que pedimos a estes cidadãos para que todos nós possamos continuar a ir para a rua. E, portanto, parece-nos que é algo simples e necessário, porque, como a Sra. Ministra disse, temos meses, se não anos, pela frente, e, portanto, temos de ter mecanismos no terreno que funcionem. E, claramente, aquilo que está a acontecer agora exige maior intervenção. E controlar as entradas. O que se está a passar nos aeroportos não se compreende, Sra. Ministra. Porque é que nós não exigimos o teste antes das pessoas viajar? O teste não dá uma garantia absoluta, mas é mais uma camada. Veja-se o exemplo da Flórida, que tem 150 mil casos Covid-19. Nos últimos 3 dias, mais de 20 mil casos positivos.
E nós vamos começar este mês a ter voos diretos da TAP, Miami, Lisboa, sem qualquer controle. E, portanto, parece-me que quando vemos a atitude do Reino Unido a querer pôr Portugal numa lista negra, temos que perceber que a nossa atitude cá dentro tem impactos económicos e na forma como somos vistos lá fora, e temos que garantir que controlamos de forma adequada as chegadas ao nosso país, de modo a estimular a confiança no turismo no nosso país. E temos de controlar os focos de propagação, seja nos circuitos fechados nos lares, claramente uma área onde temos de trabalhar, os transportes públicos. Não é aceitável dizer que não é possível o distanciamento social. Se for necessário, coloquem-se barreiras físicas dentro dos comboios e dos autocarros, fechem-se lugares. E garantir autocarros para complementar os comboios nas horas de ponta. Tem que se fazer tudo o que está ao nosso alcance. A EML, em Lisboa, tem que deixar de cobrar o estacionamento. Nós temos que tirar o maior número de pessoas dos transportes públicos para podermos garantir a resposta. Porquê é que não se retira os impostos sobre os taxistas, sobre os Ubers, os Bolts e todas as vias que garantam que as pessoas possam recorrer a outros meios de transporte? E temos de comunicar melhor, uma estratégia de comunicação que seja segmentada por cada área. O Governo tem vindo a dizer que vai fazê-lo. Acho que é mais útil do que as conferências de imprensa, sinceramente. Mas garantir também que essa comunicação seja segmentada não apenas em termos de escalões etários, mas demográficos. O tal marketing social que tem vindo a ser anunciado. Mas essa vai terminando, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente. Mas essa comunicação que tem que ser acompanhada de coerência. E coerência significa que não podemos distinguir uma manifestação política de uma manifestação social, de um ajuntamento de jovens. O vírus não distingue e nós também não podemos distinguir. E preparar o próximo inverno. Temos centros de saúde fechados neste momento por falta de pessoal. Esperarmos até o final do ano, por via do PES, de resolver os cuidados intensivos não é suficiente. A Sra. Ministra anunciou perto de 400 camas, mais os recursos humanos, para garantir o rácio de cuidados intensivos que precisamos. A questão da quebra de 49% do Plano Nacional de Vacinação em abril tem que ser compensado. E aquilo que são as listas de espera dos doentes não Covid, que a Sra. Ministra referiu, e vou terminar aqui, Sra. Presidente. Nós tivemos, de facto, mais de 2 anos de espera consultas, mais de 4 anos para consultas, mais de 2 anos para certas cirurgias, mais de 100 dias para consultas, para cirurgias muito prioritárias, deviam ser resolvidas em 15 dias. Nós não podemos resolver estas situações. Tem mesmo que terminar. Não podemos resolver estas situações empurrando os que estão programados para a frente. E, portanto, custa o que custar, Sra. Ministra, temos que resolver esta situação em paralelo. Obrigada, Sr. Deputado. E isto conta com o PSD para encontrar as soluções e os meios para o fazer. Muito obrigado. Obrigada.